neste livro, in this house, como diria o Skinamarink. Esse livro queria. Nesta planta existe um segredo assustador. E é assim que começa Casas Estranhas pelo Uketsu, que é o maior fenômeno que eu nunca ouvi falar. Gente, eu ia falar que quem tá hypando esse livro tá com dívida de jogo, mas eu sei que quem tá hypando esse livro é a própria editora, e assim, eles realmente têm dívidas, eles precisam. Mas eu vou dizer já de saída, não gaste seu dinheiro com Casas Estranhas. E eu vou dizer por quê. A premissa desse livro existe uma planta baixa que eles mostram, que é aquela que eu mostrei logo no começo do livro, e tem uma coisa nessa planta baixa que faz com que um conhecido do autor, que é quem narra a história, autor é o nosso narrador personagem. Autor narra a história, ele é procurado por seu conhecido que quer comprar essa casa, mas ele olhou essa planta baixa e ele achou uma coisa estranha. Ele falou, cara, você é especialista em coisas estranhas, por que você não dá uma olhada para mim? Autor dá uma olhada, acha estranho, mas pensa, eu não sou qualificado. Então ele entra em contato com um amigo dele, que é projetista, acho que é projetista, e pede a opinião dele. E aí os dois começam a teorizar por que essa planta é assustadora. Devo dizer, se você gostou de O Grito, ou Ju-On, como é o título era Ju-On? Acho que era Ju-On. Em japonês, você vai achar Casas Estranhas ridículo. Você simplesmente vai chegar em Casas Estranhas e pensar, e é isso? E esse é o final, essa é a explicação, esse é o desenrolar. E assim, gente, O Grito me deixou assim apavorada. Morro de medo daquela mulher descendo a escada toda ao contrário. Aquela criança, eu morro de medo. Eu sei que tá datado, mas eu morro de medo. Então, assim, quando eu peguei isso aqui, eu esperava uma coisa mais parecida com O Grito, com Casas Amaldiçoadas. Mas, na verdade, é meio que um analog horror. Só que assim, gente, meu padrão de analog horror é Skinamarink, que assim, eu tenho medo às vezes só de pensar em Skinamarink. Skinamarink Late Night with the Devil, aqui pra mim, ó. E eu achei isso daqui um analog horror meio bobo. Eu sinto que isso seria um analog horror, vai. Eu sinto que isso seria um analog horror. Eu achei ele bobo. E a maioria dos analog horrors eu acho bobo. Então, assim, é uma leitura rápida, não te desafia em nada. Eles te explicam passo por passo o que está acontecendo. A hipótese final que o autor levanta, eu achei... Eu fiquei tipo, tá... E isso era para me causar alguma reação. Não conseguiu. É um livro fraco. É um livro fraco que... Porque eu pensei que... As minhas expectativas eram... Eu vou ter que ficar voltando na planta e descobrindo coisas. E olhando coisas e descobrindo coisas. Não! Cada descoberta que eles fazem na planta, eles assinalam para você assim bem grande. Então, isso é uma leitura para você fazer sem pensar. Sem pensar. Me irritou muito que um dos personagens estivesse certo desde o começo.
A hora que provaram que o personagem tava certo, eu fiquei, tá, essa é a explicação. Então, tipo, a teoria que ele tirou do nariz dele é exatamente o que tá acontecendo na realidade. Eu achei isso muito broxante. Eu não tenho outra. É um livro broxante, gente. É um livro para ler com a cabeça desligada, só para você ter ali um mistériozinho. Não é nem um mistériozinho, porque tem alguns mistérios que são aconchegantes, vai. Tem alguns mistérios que são simples, mas que é legal você ler. Esse eu nem não achei legal. Eu fiquei tipo, ai, putz, perdi meu tempo, perdi meu dinheiro. Então, assim, se você espera uma história de terror, não tem. Tá, vou confessar. Eu fiquei com um pouco de medo de um momento aqui, de uma parte sobre uma criança, mas foram as condições da criança que me deixaram assustadas ao invés da criança em si. Mas. Ai. Super não recomendado, 1 estrela de 5. Eu não sei nem o que mais que eu falo pra vocês. Nesta sexta-feira 13, não estaremos passando pano para Casas Estranhas. E isso me tirou completamente a vontade de ver o Imagens Estranhas. Porque eu imagino que deva ser, sei lá, uma imagem e a arte com um dedo a mais. E isso essa imagem vai te chocar. Ai, passo longe desse autor, não gostei. Mas enfim, digam o que vocês acharam, concordem, discordem, não tomem posicionamento nenhum. E tenham uma boa sexta-feira 13.